Isto, pronto. Então, é sempre bom quando a gente faz uma leitura bíblica para podermos estudar. Estamos pegando um parágrafo aqui para refletir. Então, as pistas que a gente procura muitas vezes são as palavras repetidas. E quando o autor está repetindo, isso vai nos dar sinal no nosso estudo do conteúdo daquele parágrafo. Esse parágrafo é sobre o quê? Então, nessa primeira leitura, talvez foi diferente a leitura que ele fez no NVI ali do que a sua Bíblia ali, mas anotaram, viram alguma palavra repetida, algum tema assim que sobressaiu? Então, chamado é a palavra que do início ao fim sobressai. Okay? Muito bom. A gente poderia ver e fazer só uns 30 minutos só pensando neste aspecto de chamado aqui. Tá? É muito bom. Mais alguma coisa que vocês veem? Chamado para ser apóstolo. Ok. Ter autoridade. Ok. Deixa bem claro essa autoridade apostólica, até porque os outros apóstolos dão uma rejeitada. Então, ele não é que rejeitar, mas parece que é um... Paulo, não somente no livro de Romanos, mas especialmente em Coríntios, Gálatas também, ele é forçado de escrever carta dizendo: eu sou apóstolo, eu tenho autoridade para pregar este evangelho. Então a gente vê logo no início que esta carta vem de um apóstolo. Okay? Não. Podemos também refletir o que isso significa, e é especialmente importante fazer hoje em dia no nosso contexto, onde cada igreja que se abre tem seu próprio apóstolo. Então, é importante entender esta palavra e o uso desta palavra no Novo Testamento. Okay? De fato, nós podemos dizer que nós somos uma igreja apostólica, na medida em que nós obedecemos e seguimos os ensinos dos apóstolos. Não porque eu sou um apóstolo ou porque temos um apóstolo por trás de nós. Não. Mas os apóstolos daí nos deram esta palavra, este Novo Testamento, o livro de Romanos, e assim que seguimos, a gente está sendo uma igreja apostólica. Ok? Mais alguma coisa? Então, a gente percebe que estamos lendo uma carta, né? Então, a gente vai ser um pouco injusto com esta carta, dividindo ela em 8 semanas, ou 9 semanas. Ok, uma carta deve ser lida como? Uma semana você vai ler uma parte, outra semana outra parte? Não, aí você lê uma carta, você recebe uma carta, você lê por completo. E as cartas devem ser lidas assim. Okay? E a gente percebe. E você tem a saudação, a identificação do autor e também a identificação dos destinatários. Gostou daqui também, pastor, que foi separado. Outra palavra boa. Outra. Parece que é interessante que Deus pegou lá e separou. Boa palavra para perceber aqui. Servo. Isso aí. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu preparei umas anotações aqui. Você quer seguir preenchendo as lacunas? Eu acho que vai ajudar um pouco. E número 1 que nós queremos ver é esta palavra que já temos comentado. O apostolado de Paulo. O apostolado de Paulo. Isso tudo está em versículo 1. Então, a gente analisa o que este versículo 1, do que este versículo 1 está tratando, está falando.
Okay? E primeiro, como o Sérgio observou, ele é um servo de Jesus Cristo. A palavra servo, no grego, é uma palavra que a gente tem carregado, tem trazido para a nossa linguagem para descrever a pessoa que ajuda uma mãe no parto. Não uma parteira, mas uma serva que ajuda no parto para que a mãe possa ser servida enquanto ela está dando luz a um bebê. Alguém sabe o nome dessa pessoa? Não é a parteira. Doula. Ou é doula. Então, não deu certo. Ai, graças a Deus. Ainda bem. Né? Então, a doula, no parto, doula, okay? E a palavra no grego que Paulo usa aqui é doulas. Doulas. Então, vem da mesma raiz. A doula, ela tem essa função de servir a mulher enquanto ela está dando luz. Então, se ela precisa de pano, se ela precisa de chá, se ela precisa de qualquer coisa, ela está ali, de massagem, de qualquer coisa, ela faz essas coisas. E essa é a palavra, a essência da palavra servo aqui. Okay? Um servo é aquele que faz desculpe, o servo é aquela pessoa que não se importa com seus próprios interesses. A doula, quando ela está servindo a mãe, ela não pode ficar cansada, ela não pode ficar com fome, ela não pode ir para o banheiro, ela não pode descansar, ela tem que estar ali, ela paga para isso, para servir a mãe enquanto ela está no trabalho de parto ali. Essa é a ideia. Uma pessoa que é servo, um doulas, uma pessoa que não se importa com seus próprios interesses. Okay? E a gente até vê isso ao longo do Novo Testamento. O que diz Marcos 10, 44? Marcos 10, 44 ou 45? Não lembro. Diz 44 ali, mas ele talvez é 45. Okay. Pronto, muito bom. Aquele que quer ser primeiro entre vocês devem ser o servo de todos. Okay? Okay? Isso é um conceito super bíblico e correto. Okay? A igreja é um lugar de servo, de serviço. Okay? E daí Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate por muitos. Esta é a postura de servo do nosso Senhor, e Paulo diz que ele também é servo. Okay? João 8:34, ok? Nós não vamos para todos estes, né? Mas Jesus diz em João 8 que aquele que serve o pecado é escravo do pecado. E ele tem uma conversa ali com o pessoal dizendo, vocês me seguem, portanto não são escravos mais. E o pessoal está, como assim? Nós não somos escravos, somos filhos de Abraão, nós somos judeus, assim, bons cidadãos, nós não servimos ninguém. E Jesus diz, não, vocês, porque ele está visando a liberdade deles do pecado. Eles não precisam mais servir o pecado porque estão seguindo Jesus. Isso é João 8:34, é aquele parágrafo ali. Outro que vamos chegar, Romanos 6, 19 e 20. A liberdade do pecado é ser servo da justiça. Romanos 6, 19 e 20. Ser servo de justiça. Okay? Queremos nos libertar do pecado, então paramos de servir o pecado. Esse é o argumento de Romanos 6. Okay? A liberdade verdadeira é servir o outro. Okay? Então, ele é um servo de Jesus Cristo. A próxima maneira que Paulo se descreve em Romanos 1, ele diz que também ele nós ouvimos essa palavra, é chamado. Ele é chamado.
Agora nós vemos uma distinção. Okay? A própria palavra chamado quer dizer que a pessoa que recebe este chamado é diferente dos que não receberam este chamado. Okay? Paulo vai dizer sobre seu apostolado, sobre seu ministério como apóstolo, né? Mas a palavra em si tem esta funcionalidade de dizer que você tem uma função, você é chamado para esta função. Okay? Então, na igreja nós vemos isso. O diácono é chamado para ser um servo ainda mais oficial dentro da igreja. Okay? A palavra chamado ali. Okay? Tem uma função especial. E Paulo diz que para ele isso é o apostolado. Okay? A palavra apóstolo, quer dizer mensageiro. Mas o seu uso no Novo Testamento é tanto específico como ele é abrangente. De alguma forma, todos nós somos apóstolos, na medida que somos mensageiros encarregados para pregar o Evangelho. Estão comigo? Mas existe a função, o ofício do apostolado, que era reservado somente para os apóstolos, que seriam os 12. Agora, isso é outro estudo, como mencionamos. Okay? Mas estas são as duas maneiras, e a gente vai lendo no Novo Testamento, e às vezes temos que ter discernimento para saber como que essa palavra está sendo usada. Está sendo usado como referência àqueles que têm o ofício, ou está sendo usado como um termo que descreve qualquer um que é um mensageiro, que tem esta responsabilidade, este cargo de pronunciar, de falar de Cristo. Okay? O conceito funcionar. Isso. Ter a função de Pronto. de alguma forma todos somos chamados a assumirmos um apostolado pela fé do Senhor, pela defesa da fé. Sim. Mas uma pessoa foram chamados para assumir a função de Deus. Pronto. Bem feito, bem falado, sim. Porque hoje, assim, por que pastores se tornam apóstolos? Então, essa eu creio, e agora a gente pode falar generalizado, sem ver o coração de cada um. Então, precisamos ter cuidado, mas eu vejo que é uma questão de autoridade. Então, o pastor, na questão de hierarquia, vem em qual nível comparado com o apóstolo? Então, isso é generalizado a questão. Então, agora, o Novo Testamento dá qualificações específicas sobre quem pode ser apóstolo. E uma das razões que a gente diz que o apostolado como ofício não existe é porque não tem ninguém vivo hoje que preenche as qualificações que a Bíblia dá sobre o apóstolo. O apostolado. Então, eles não chamam ele de apóstolo, porém, ele tem essa autoridade na igreja dele como se fosse um apóstolo. E o Novo Testamento, por isso que é importante. Por isso que eu falo isso, irmãos, direto em relação a nós aqui também. Por que nós somos a igreja bíblica também? Efésios 2 vai dizer para nós que a igreja está sendo edificado sob o alicerce dos profetas e dos apóstolos. Qual é essa alicerce? A Bíblia. São os escritos que os apóstolos deixaram, os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento. Então, se existe um apóstolo hoje,
segundo a lógica, tem que ter um outro novo revelação. Quer dizer que esta palavra aqui não é mais suficiente, mas precisamos de outra coisa. Entendeu? Que não é verdade. Paulo mandou, mas ele Viu? Então, para ser apóstolo, Paulo diz que ele foi um apóstolo chamado, ele vai dizer isso em outro momento, fora do tempo. Quer dizer que ele veio a ser um apóstolo diferente dos outros discípulos. Que ele estava vivo, estava em Jerusalém na época, mas ele não caminhou com Jesus como os outros. Então, seu apóstolo veio, e aí a gente precisa juntar Coríntios e Gálatas e Atos, mas seu apóstolo veio com a autoridade, o sinal do próprio Senhor Jesus Cristo. E assim que Bíblia. Yasmin. Acho que também é importante dar uma olhada que nos tempos bíblicos a revelação estava sendo progressiva. Tá? Porém, como falava o irmão, era necessária aquela função de profeta. Sim. Mas, no nosso caso, o cânon das escrituras ele foi fechado. Exatamente. A gente tem a revelação completa. A gente não precisa nada. A mesma palavra fala que ela é suficiente para tudo, para estudar, tudo. Então, toda pessoa que fale, eu tenho uma nova revelação, é falso mesmo. Sim. E é exatamente nestes termos que a gente precisa entender. Rapidamente. Sim. Colossenses. Exatamente. Sim. E você vai ver isso em outros movimentos religiosos também. Por exemplo, e nem todo mundo que vai atrás sabe, ou nem todo mundo entende desta importância, mas eu vejo que é importante por causa do que os irmãos têm falado aqui. Somos. Sim. Ok, vamos, para não ficarmos parados para sempre neste ponto. Ok? Ele também diz que outra palavra que vimos, separado. Ok? Então, chamado, ou seja, ele tem uma função especial e agora também nós vemos que ele é separado. Isso quer dizer que ele tem restrições ou barreiras, ele fica restringido, ok? E nesta palavra a gente percebe no Novo Testamento que ela tem duas funções ou dois lados. Tem um lado negativo. Cheguei ao fim. Tem um lado negativo, né? Onde nós vemos que as pessoas que são separados de algo. Okay? Eles não mais fazem parte de alguma prática ou algum tipo de pessoa. Então, eles foram separados de. Estão comigo? Entendendo? Isso é o lado negativo. Então, eu evito aquele ambiente, aquele povo, aquela situação, mas tem o outro lado positivo. Okay? Não só que separados de, mas separados para. Separados para, ou seja, salvos para um outro ou separados para outra finalidade, para pertencer, para fazer outras coisas que antigamente não fazia. Okay?
lado positivo, poderíamos até colocar 2 Coríntios 6 ali, para pensar bastante mais sobre essa questão. E Paulo, então, enfatiza seu apostolado destes termos: chamado, separado, servo. E ele vai ser servo de quem? Jesus. Separado para quem? Para Jesus. Okay? Muito bom. Mais um pouco aqui. Nós vemos também, versículos 2 a 4, o Evangelho. Como eu gosto deste resumo que ele dá do Evangelho em versículos 2, 3 e 4. E algumas questões que a gente vê a respeito do Evangelho aqui. Primeiro, Paulo enfatiza que este Evangelho é segundo as Escrituras. Ou seja, não apareceu do nada, mas veio nesta linha profética que o Velho Testamento oferece. Semana passada, no estudo de quarta, a gente olhou essas profecias um pouco. O que estavam falando sobre a chegada de Jesus Cristo? Ele até cita Davi no final de verso 3, descendência de Davi. Então, a gente vai nos colocar na mente de um judeu, isso é uma palavra muito chave, uma pessoa muito chave. O Messias viria como descendente de Davi. Paulo está apresentando este evangelho em Jesus. Okay? É prometido, vem desta linha profética. Número 2, é pessoal. Como que Deus efetuou? Quais são essas boas novas? É pessoal, porque fica numa pessoa. Deus enviou seu Filho, ele não ficou lá do céu chamando, clamando ou batendo panela para... Não, ele enviou alguém que poderia tomar um corpo como o nosso, viver uma vida como a nossa vida, sentir, passar dificuldade, ser tentado como nós somos em todas as maneiras. Okay? Pessoal, ele é o verdadeiro homem, homem no sentido de humanidade, né? A verdadeira pessoa. Ele viveu a vida perfeita. Deus enviou seu Filho. Ele vai dizer que ele é o Senhor. Paulo vai dizer isso no final de verso 4. Okay? É Jesus o nosso Senhor. Okay? E como este resumo do Evangelho é super... Agora eu vou dizer outra palavra que vem sobressaindo esses dias para nós como igreja. É super cristocêntrico. É uma mensagem centrada em Jesus Cristo. É cristocêntrico. Okay? Ele fala de Jesus e eu observo, gosto de observar e fazer uma comparação. Se você lembra o que vimos no último domingo, quando a gente viu, nos últimos 2 domingos de fato, quando a gente viu a pregação de Paulo em Atos 3 e também, como também as pregações de Pedro em Atos 2 e Atos 3 e Atos 4 e depois em Atos 10, quando eles fazem este resumo, mas tudo cristocêntrico. Paulo prega a mesma mensagem que Pedro pregava. Okay? Estas são a mesma história que ele conta. Okay? Chegam às mesmas conclusões. Então, é prometido, é pessoal, o Evangelho vem na forma de uma pessoa e também é poderoso. Poderoso no sentido de que, quando nós pensamos sobre a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, e sobre todos os atos poderosos que ele fez, poderíamos até mencionar vários. Alguma coisa vem na mente? Então, ele andou em cima das águas. O poder é inexplicável. O que mais? Ressuscitou os mortos. Então, outro sem explicação.
multiplicou os pães. Ele fez a feira sem ir para Forte, nem muito menos para Brasil Atacadista. Também. Paga um imposto na boca do peixe. Okay? Então, a gente vê o acalmar do mar, aquela vez, que ele estava, aquela noite. Mas, qual é a expressão maior do poder de Deus? A ressurreição. E é assim que Paulo destaca. Para falar do poder, nem mesmo é mais poderoso ressuscitar a si mesmo do que ressuscitar um outro. E aí, esse é o argumento que Paulo faz. Esse poder, okay? E vem na ressurreição. Daí nós vemos este evento aconteceu pelo Espírito de Deus. E podemos chegar à conclusão de um Deus único, mas triuno, olhando somente estes versículos aqui. E a gente presta atenção, nós vamos ver em Romanos 1 a 7, Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Todos eles trabalhando para a nossa salvação, nestes versículos aqui. Okay? Aqui nós vemos que é o Espírito que ressuscitou Jesus. Mas em outros momentos, é interessante, nós vemos que ele foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai. E em outros momentos, o Novo Testamento vai dizer que ele foi ressurreto no poder de ele mesmo. E a gente fica mais assim, então quem foi? E assim, por isso que nós chegamos à conclusão de um Deus único em 3 pessoas distintas. Okay? E a gente percebe disso. Romanos é um livro, como que eu posso dizer, trinitariano, tá certo? Okay? Romanos é um livro que apresenta implicitamente o Deus triuno. E a gente vai ver isso, Romanos 8 é outro grande exemplo disso em Romanos também. Okay? Ele foi ressurreto pelo Espírito. Aí a próxima frase, isso está em verso 4. Ele foi designado, que nem diz no NAA. Não lembro quando nós lemos no NVI ali, eu acho que é a mesma palavra, designado. Okay? Ele foi designado Filho de Deus com poder. Sabe que a palavra designado é a mesma palavra chamado de versículo 1. A mesma palavra. Mas a ideia é que, pela ressurreição, ele foi provado ser o Filho de Deus. Poderíamos achar ele um grande homem, mas ele ainda morreu. E se ele fica lá, ele fica na história como um grande homem. Mas ele foi revelado, provado para ser o Filho de Deus, chamado Filho de Deus, pelo poder do Espírito na ressurreição dele. Agora, não que ele veio a se tornar o Filho de Deus neste momento, como os testemunhos de Jeová vai dizer para nós. Vão dizer que ele recebeu isso Não, mas ele sempre era o Filho de Deus, a Bíblia fala assim. Isso ficou evidente no ministério dele, na vida dele, na ressurreição. Okay? Terceiro ponto aqui, rapidamente. E só vamos mencionar. Okay? Nós vemos que o Evangelho aqui, versículos 2 a 4, que o Evangelho é poderoso, mas percebemos que o Evangelho tem este poder e precisamos de Romanos 1, 16 e 17 para completar isso. Okay? Eu gosto de dizer que Romanos 1, 16 e 17 dizem ou ensinam que o Evangelho é eficaz, ou seja, é poderoso para atuar, para fazer, para cumprir aquilo que promete. O Evangelho não só fica como uma propaganda dizendo sua vida poderia ser assim, mas o Evangelho é poderoso e entrega aquilo que promete, é eficaz. E Romanos 1, 16 vai dizer que
salva, que justifica, é totalmente pela fé, de forma que nenhuma obra pode salvar alguém. Romanos 1, 16 e 17. O Evangelho é poderoso e este poder atua, ela é eficaz também. Okay? Estamos chegando ao fim do nosso tempo. Apostolado, o Evangelho, e agora vemos rapidamente 5 a 7, os destinatários. Os destinatários. Nós percebemos algumas coisas sobre as pessoas que receberam esta carta. E primeiro, o que Paulo diz? Versículo 6. Então, nós vemos que estes que receberam esta carta também têm um chamado, também são chamados. E essa é a terceira vez nestes versículos que esta palavra se encontra. Paulo foi chamado, Jesus foi chamado, e também a igreja foi chamada, os crentes foram chamados. Okay? Se você quer anotar ali um outro texto, 1 Coríntios 1, 4 a 9, se você quer pensar sobre este chamado, 1 Coríntios 1, 4 a 9, um parágrafo no início de 1 Coríntios que descreve este chamado que o crente recebe de forma muito linda. Okay? Bem, chamados para, que nem diz no versículo, pertencer. Este chamado serve para quê? Para que nós pertencemos a Jesus Cristo. É isso que diz o versículo 6. Entre estes que se encontram também vocês que foram chamados para servir ou pertencer a Jesus. E neste pequeno conceito aqui, o que nós vemos? Nós vemos a redenção. Fomos redimidos para podermos ser pertence de Deus. Deus, se você conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele derramou seu sangue para comprar você, para que você pudesse pertencer a Ele 2 vezes. Isso é uma obra que Deus faz, a redenção. Okay? Também nós vemos esta outra não, eu achei que estava aqui, mas não estava. Está em outro momento, mas é outro conceito aqui importante. Agora estamos em Cristo. Oi, não, tudo bem? Pode entrar se quiser. Okay? Estamos vendo aqui o... Tudo bem? Sim. Podem entrar. Okay? Pertencemos para estarmos em Cristo. Okay? Eu só quero que nós hoje só vai até o último. Tá legal, tá ok. Só vamos até o último capítulo de Romanos. Okay? Olha Romanos 16 rapidamente. Romanos 16. E olha como Paulo usa este termo. Ele está nessa parte final onde ele dá saudações e ele nomeia muitas pessoas. Ele diz, versículo 4, saudem Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Isso é 16:4. Desculpe, 16:3.
Aqui diz 4, mas eu li 3. Eu li correto, mas... Agora, verso 4... Não, verso 3, eles são cooperadores de Cristo. Agora deixa eu arriscar a sua vida. Isto. Verso 5. Saudem igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saudem, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo. Versículo 7. Saudem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versículo 9. Urbano, mais um cooperador em Cristo. Versículo 10. Apeles, mais um aprovado em Cristo. E assim ele vai. Versículo 11. A casa de Narciso está em Cristo. Trifena e Trios, versículo 12, estão em Cristo. E assim ele vai. Esta é a essência de sermos salvos. Se nós somos salvos, nós estamos em Cristo. Esta é a linguagem que a Bíblia usa. Deus vê a gente como se fazíamos parte de Cristo. E a gente vai ver isso ainda mais. Okay? E daí terminamos. Eles são chamados também para serem santos. Santo não é uma classe elevada de crente. Não é? Uma classe elevada de pecadores. Então, todos que estão em Cristo são chamados para serem santos. Okay? Mas, para sermos santos, quando a gente fala sobre isso, a gente vai ver isso em Romanos também. Tem um aspecto de chamado, de categoria ou de título, ou que a gente fala de posição, mas que esta posição tem seu efeito na prática. Okay? Aquele que é chamado para ser santo, é chamado santo, vai viver uma vida progressiva de santidade. Nem todos que vivem uma vida reta são